Bom, a gente está numa pegada falando de filho, falando de mãe, de pai, de educação, de surra, de ação, de movimento, de mudança de vida, de autoconhecimento, de Ho'oponopono, enfim. Quero falar com todos os adultos lindos desse canal lindo, abençoado, chamado Essências Viajantes. O que acontece com você? Aí você vai se perguntar, comigo, Gi? Com você. Com você que tá me vendo aqui agora. Com você que tá me ouvindo. O que acontece com você? Se tu reparar, esse mês eu não me apresentei. Não falei meu nome, não falei Essências Viajantes, não falei nada. Eu só comecei o conteúdo. Por que eu fiz isso? Porque esse vídeo de agora eu queria falar sobre o quê? Pelo título tu já sabe, né? A gente esquece quem a gente foi. A gente esquece as ações que a gente teve. A gente esquece quem fomos na infância, na adolescência, na juventude e na vida adulta. Por que você quis falar isso, Gi? Eu conheço adultos, vários, dentro e fora da minha família, que esqueceram, que bateram, maltrataram, mentiram, enganaram, roubaram, que na juventude beberam, usaram coisas que não eram bacanas, que desrespeitaram, enfim, fizeram coisas que eu não tô aqui para julgar. Aí viraram pais e mães. Que coisa mais linda, né? Foi lá constituir sua família, sabe, se tornar, dar continuidade, né, se tornar uma pessoa mais completa. Não que uma pessoa que não quer casar, que não quer ter filho não seja completa, mas eu tô falando para as pessoas que quiseram casar, que quiseram ter filhos e se tornar completas dessa forma, porque tem as pessoas que não quiseram ter filhos, que não quiseram casar e são completíssimas, realizadíssimas como nós somos. Mas eu tô falando direto com essas pessoas que são pais e mães. Ai, avós e avós, tios e tias, primos e primas, olha que bonitinho, né? Que quando constituíram a família esqueceram quem foram. E aí o filho vai crescendo, a filha vai crescendo, não pode fazer uma tatuagem. Eu tenho tatuagem. Eu tenho tatuagem aqui, tenho as costas. Não pode pôr piercing, eu tenho piercing aqui, furei agora recentemente a orelha, já furei o umbigo, tenho vontade de fazer alguns outros furos, enfim. Não pode beber, já bebi muito na minha vida, muito, meu filho sabe disso. Não pode fumar, realmente, fumar é uma coisa desagradável porque você destrói a sua saúde, não é bacana. E eu falo porque eu já fumei por muitos anos na minha vida. Não pode ir pra balada, mas por quê? Eu fui pra balada, você quando era adolescente, jovem, você ia pra balada. Por que seu filho não pode ir? Por que seu filho não pode sair? Por que seu filho não pode, como diz o meu filho, voar? Eu falo, tem que voar, mãe, tem que viver o mundo. Eu acho de uma hipocrisia gigantesca, né? Eu brinco muito com o Paulo falando sobre isso, que o Paulinho tá naquela idade de querer ir pra shopping, querer sair com os amigos, enfim, eu falo, eu só fui sair sozinha, eu já tinha 23 anos, por que eu tenho que sair antes disso? Eu não ia pra shopping com a adolescência, aí o Paulo fala, mas a sua educação foi diferente. Eu já saía com a cidade do Paulinho, então a gente tá nessa, né? Mas o contexto desse filme nem é sobre... Desse filme, hoje o contexto desse vídeo nem é sobre isso. É sobre como a gente, quando a gente é adolescente, criança, a gente é jovem, enfim, a gente fez, aprontou e aconteceu, e quando a gente vira pai e mãe, a gente se faz de santo. Né? Eu conheço uma pessoa que tem um filho, 3 filhos, né? E tem os filhos, eu falo sempre isso. 3 filhos, cada um criado de uma forma diferente, e um pode X, o outro Y, e a outra não pode nada. Por quê? Porque na minha juventude eu não fiz. Mentira, que eu conheço. Fez, aprontou, aconteceu, agora vai se pousar de santo, de santo? Então ele tem que repetir os meus erros? Você errou ou você viveu? Mas o meu filho tem que fazer o que eu fiz? Não. Só que você pode fazer diferente. Que nem eu falo, eu dou sempre esse exemplo daqui da minha casa. Paulinho tem 13 anos. Hoje o Paulo eu e o Paulo a gente não fuma, nós não fumamos desde que antes de eu engravidar, porque a gente decidiu trocar de moto, o dinheiro que eu gastava de cigarro, eu comprei uma moto. E logo em seguida eu engravidei, então a gente nunca mais fumou. Mas o Paulo já chegou a usar narguilha, essas coisas que ele gostava tal, até o dia que ele escutou o filho dele falar, quando eu crescer vou ser igual ao meu pai, fumar e beber. Então ele começou a melhorar essa forma dele, porque ele entendeu que o filho dele queria repetir os mesmos padrões. Significa que o Paulinho nunca vai experimentar um narguilé? Mentira, vai. Significa que o Paulinho nunca vai beber uma cerveja? Vai, com a gente. Eu não preciso proibir, eu posso mostrar pra ele como que é. Eu não bebo hoje. Raramente tomo metade de uma taça de vinho com o Paulo, que eu já fico, porque eu não bebo.
Mas eu não vou proibir. Não é porque eu fui pra balada muito tarde que o meu filho vai precisar ir muito tarde. Tem a hora pra tudo acontecer. Não é porque eu fiz a minha primeira tatuagem, eu tinha 27 anos, que ele vai precisar esperar até os 27 anos pra fazer a tatuagem dele. Tudo é uma questão de conversa. Ele não precisa repetir as coisas que eu fiz, porque eu fiz tudo sozinho, do jeito que eu achava que eu devia fazer. Hoje ele tem a parceira e o parceiro dele que juntos vão mostrar pra ele, ensinar pra ele o que ele pode ou não gostar a partir da percepção dele. Só que ele vai ter os pais do lado. Diferente de eu falar, não vai fazer, não é assim, não quero que seja dessa forma. Já parou para pensar nisso? Só que os adultos hoje esqueceram que foram adolescentes de correr pelo meio da rua, tudo bem que a nossa infância era outra, de empinar pipa, de jogar futebol, que menina podia fazer coisa de menino, menino podia fazer coisa de menina e tava tudo bem. Hoje tá uma palhaçada do caramba que não pode nada. Menina tem que fazer coisa de menina, menino tem que fazer coisa de menino. Eu corria na rua descalço, jogava futebol, jogava bolinha de gude, brigava com os meninos igual menino. E sou mulher. Mas hoje não pode. Hoje menina tem que brincar com coisa de menina, menino tem que brincar com coisa de menino. Eu me tornei mãe e pai, meu filho não pode fazer as coisas que eu já fiz, porque isso é errado. Cara, antes de tu deixar que de repente o seu filho ou a sua filha siga um outro caminho, conversa, mostra você, abre você o leque de oportunidades, de infinitas possibilidades para que ele faça e ela faça diferente. Seja parceiro, seja amigo. Não deixa o mundo tentador lá fora tirar a parte mais gostosa, a parte mais preciosa, a parte mais valiosa, que é essa união, essa percepção de, cara, eu sou pai, sou mãe, gerei uma vida ou adotei uma vida, porque a adoção ela é linda, maravilhosa, parabéns para quem já adotou, mas eu não preciso tratá-los de uma maneira, não pode agir, não pode falar, não pode fazer, não pode acontecer. Não! Pegar a criança, não vai, o adulto, né, que vai se tornar adolescente, jovem, não vai sair, não! Tu quer tomar uma cerveja? Tu já tem idade, vem, vamos tomar uma cerveja junto. Olha, cigarro eu não acho legal porque realmente faz mal para a saúde e tal. Tu quer sair? Tá, eu te levo e eu te busco. Quanto adolescente, quanto jovem perde a vida porque vai pra balada, bebe e volta dirigindo moto, dirigindo carro? Ou porque estava na influência de pessoas, porque os pais prenderam. É hipocrisia. Tu bebeu, tu fumou, tu zoou, tu fez tudo o que tu queria. Aí agora que tu é pai e mãe, meu filho não pode. Por quê? Não precisa ser desregrado, fazer um monte de coisa que não é legal, que não é bacana. Não precisa. Como eu disse, faça junto. Ah, mas o meu filho não quer que eu vá pra balada com ele. Você não precisa ir pra balada com ele. Você pode levá-lo, deixar ele lá pra ele brincar, se divertir, depois você ir buscar para que ele volte em segurança. Seja um pai, uma mãe que você não teve. Não porque os seus pais eram ruins, mas porque a educação deles era diferente da nossa. Seja você diferente com o seu filho, seja amigo, seja parceiro. Não esquece quem você foi, porque tu bebeu, tu fumou, tu viajou, tu aprontou e agora teu filho não pode nada. Não são todos os pais que são assim, não são. Mas eu conheço uma porrada de pai e mãe que é dessa forma. Que o filho não pode, nem no portão, com 16, 17 anos falar com os amigos. E eu falo na qualidade da mãe, que tem um filho de 13 anos, que tá nessa pegada, que ele brinca comigo. Até o Paulo fala, Paulinho vai ter 18 anos e não vai poder ir no portão, não vai poder falar. Gente, ele vai, eu tô criando meu filho pro mundo, mas é um processo de aprender que o Paulinho tá chegando nessa fase de querer sair. É um processo, eu não nasci sabendo que era ser mãe. Eu tô aprendendo, até porque eu não repito os mesmos padrões que eu tive, as mesmas crenças, as mesmas criações que eu tive de quando eu era criança, adolescente, jovem, até a vida adulta, porque a minha mãe me convidou para que eu falo que ela me convidou, ela odeia quando eu falo isso. Acho que odeia, porque a gente não se fala mais, mas ela odiava quando eu falava, não, a senhora me convidou para que eu me retirasse de casa, porque a senhora não queria que eu ficasse mais em casa, porque tinha outras questões aí que eu não concordava, no meio da nossa discussão a senhora falou, vai embora. Então foi a senhora que me convidou. Aí ela fala que é mentira. Mas não é mentira, a gente sabe, enfim. Então reflete bastante sobre isso, sabe? A gente está tendo aí uma onda enorme, né? Onde a internet, como eu disse, ela é uma mãe amorosa que ela ensina muitas coisas boas, mas ela também é um vilão que ela destrói e acaba com muita coisa. E quem pode mudar isso somos nós. São as nossas ações, são as nossas atitudes, como a gente trata, como a gente lida com os nossos filhos, como a gente ensina, como a gente educa. Os últimos vídeos eu falei muito sobre isso, então reflete bastante como que você anda agindo com o teu filho. Não esquece quem tu foi
Eu falo muito pro Paulinho, né? Quem eu fui, o Paulo também conta, a gente conta coisas dos nossos pais que a gente sabe, coisas dos nossos avós que a gente sabe, só que a gente não conta tudo de uma vez, pá! A gente vai contando gradativamente, né, para que ele entenda que também somos humanos, que também temos passados, que existem situações na nossa vida que a gente pode melhorar e que ele não é um reflexo do que eu aprendi, do que eu vivi. Ele é a minha versão melhorada. Eu sou totalmente diferente e quero que ele seja totalmente diferente do que eu fui, como mãe para ele no positivo. Ele tem que ser uma versão melhor de mim. Então eu sou uma versão melhor da minha mãe, meu filho vai ser uma versão melhor de mim e o filho dele vai ser uma versão melhor dele, porque isso é evolução, isso é aprendizado, mas sempre trazendo o quê? O que eu falo desde sempre para vocês, o diálogo, seja ele no relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, com os seus familiares, o seu trabalho, o diálogo é a base de tudo. É conversando que a gente se entende, é conversando que a gente se resolve, é conversando que a gente aprende, é conversando que a gente descobre, é conversando que a gente ensina. Entendeu? Então é sempre conversando, e o que eu falo, eu até estava conversando com a minha endocrinologista esses dias, porque eu vou começar o processo de reposição hormonal, e dentro do questionário que a gente fez, eu me enquadro no quadro para fazer, né? Só que eu descobri algo recentemente que eu não sabia. Porque a minha família tem essa visão de esconder as coisas. Não pode contar quem era o avô, quem foi o bisavô, quem era a avó, quem era a bisavó, o que a avó fez na infância, quem era... Não pode, para! O meu filho sabe hoje gradativamente coisas a meu respeito, a respeito do meu marido, a respeito dos avós dele, a respeito dos bisavós dele, a respeito dos tios, dos primos, que eu só vim descobrir depois de adulta. Mas coisas que eu sei que ele pode saber gradativamente, e gradativamente ele vai crescendo e eu vou aprendendo, gente, que não é fácil. A gente acha que filho é aqui, né? Eu tenho uma saudade de quando o Paulo era pequenininho e ficava aqui dentro da minha barriga. Assim, ninguém mexia nele, nem o Paulo. Egoísmo, eu sei, eu reconheço essa parte. Mas eu vou aprendendo a lidar com tudo isso. Porque a gente quer que o filho seja só nosso, mas ele não é, ele tem que ser do mundo. Então eu tô aprendendo a lidar com tudo isso, ensinando pro Paulinho, mostrando para ele que eu sou humana, que eu sou falha, que eu vou aprendendo e que o que eu vivi não vai se repetir, porque eu vou fazer diferente, trazendo para ele carinho, atenção, amor e diálogo. Então vamos parar com essa hipocrisia de fingir que a família é família de margarina? Vamos parar com essa hipocrisia de dizer que a vovó, o vovô é todo mundo perfeito? Vamos parar com essa hipocrisia de dizer que você nunca bebeu, nunca saiu, nunca fez nada de errado? Vamos parar com essa hipocrisia? Mas o meu filho, a minha filha não faz o que eu fiz. Então faça você diferente para que você não perca os seus filhos. Porque a gente não perde filho lá fora não, meu amor. A gente perde filho dentro de casa. Eu já falei isso para vocês. A gente perde o nosso filho dentro de casa quando a gente não conversa, quando a gente não olha no olho, quando a gente limita, quando a gente mente, quando a gente engana, quando a gente deixa de fazer o nosso papel como guardiões que vão aprendendo, evoluindo, de que os filhos não são nossos, eles são do mundo. Mas a gente pode caminhar com eles até o momento que eles permitirem, claro, para que cada um viva a sua expressão aqui na Terra do jeito que veio aqui para viver. Reflita sobre isso.